Sim, sim, alô, alô, opa! Cheguei e cheguei com uma história espetacular. A história da meia-noite hoje é simplesmente maravilhosa. Mas antes de eu começar a história, hoje eu publiquei um vídeo em que eu faço uma oração do Anjo da Guarda. Porque no dia dessa gravação é 2 de outubro, tá? O dia que eu estou gravando aqui para você, 2 de outubro. E hoje é o dia do Anjo da Guarda. Então eu fiz lá na Rádio Capital, onde eu estou fazendo o meu programa, eu abri fazendo uma linda oração do Anjo da Guarda. E está num vídeo. Então eu queria que você assistisse esse vídeo também, que você desse uma força nesse vídeo, acompanhasse, compartilhasse, porque a oração do Anjo da Guarda realmente é muito bonita. E se você puder fazer essa oração comigo, será muito importante, porque ter a proteção do Anjo da Guarda é tudo o que nós devemos ter. É ou não é? Então, não deixa de curtir esse vídeo, de dar o teu joinha nele também. Vai ser muito importante, tá? Quero mandar beijos também e abraços para as pessoas lindas que compõem o nosso canal e que integram esse time espetacular que eu tenho de ouvintes membros aqui do canal. Puxa vida, você não imagina o quanto que você me faz feliz por ser membro aqui do canal. Agradeço demais. E ela acabou de entrar. Ela acabou de entrar, uma membro assim bem fresquinha. Acabou de chegar. A Maria Mesquita Pereira. Virou assinante. Ô, Maria Mesquita Pereira, muito, muito, muito obrigado, viu, Maria? Assim como a Márcia Camargo, que vem logo após o nome dela, a Márcia Camargo, que é minha ouvinte querida, amada. Ela é diamante já há muito tempo. Não apenas ela faz parte dos membros, mas ela também é diamante aqui do canal. Muito obrigado, Márcia. Maria Mesquita Pereira, muito agradecido. A Valéria Carvalho de Jesus, que voltou a ser assinante também. Muito obrigado a essa gente toda. Gente, bem ao lado do título da história, eu coloco um telefone. Esse telefone, ele é o WhatsApp. Então você pode mandar a tua mensagem, inclusive mensagem de voz, viu? Pode pedir a sua oração para Dona Elza Maria de Brasília, que é uma mulher muito usada por Deus e muita gente pede orações para ela. Inclusive eu, né, Dona Elza? Ô, Dona Elza, faz hoje comigo a oração do Anjo da Guarda, tá? Eu publiquei e tá aqui, viu? E ao lado do título também, esse mesmo telefone, né? Que é São Paulo, 951336677. Esse telefone também é uma chave Pix, 951336677. E através da chave Pix, você pode fazer uma doação para o nosso canal, se quiser e se puder. Porque uma coisa eu digo do fundo do meu coração, você já me ajuda muito quando entra no canal e simplesmente ouve uma história. Já é uma ajuda sem igual. A história de hoje, do Natan. Ô Natan, olha, eu vou dizer uma coisa. Eu me apaixonei pela tua história, rapaz. Gostei demais e eu tenho certeza que meu público inteiro também vai gostar. Então eu digo a você que está me ouvindo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história do Natan acabou de começar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Natan Oliveira. Eu sou morador em Juiz de Fora e, a exemplo de muita gente da minha terra, meu sonho era ir viver nos Estados Unidos da América. Eu tentei, sabe, Paulinho, por vias legais, mas sequer eu conseguia um visto como turista. Eu não sei como está hoje isso, mas naquele tempo a embaixada norte-americana era muito exigente, Paulinho. Eu acabava sempre reprovado nas minhas tentativas
Parecia que eles tinham a bola de cristal e adivinhavam que eu queria, na verdade, ficar por lá, porque a minha intenção era essa. Eu não queria fazer um passeio, uma viagem e vir embora, não. A minha intenção era ficar por lá mesmo, mas parece que eles adivinhavam. Quando eu vi que não daria mesmo certo por vias legais, eu acabei incorrendo num grande erro. E digo, olha, me ouçam, por favor, não recomendo isso a ninguém, mas eu só enxergava essa saída para a minha vida, ir para os Estados Unidos da América. Foi quando eu arrisquei um caminho de ida para a terra do tio Sam. Um amigo de Juiz de Fora me disse que haveria um pouco de sacrifício, mas que no fim tudo daria certo. Ele me tranquilizou dizendo que ele já tinha feito esse trajeto. Eu deveria ir ao México, lá deveria me deslocar até a cidade de Tijuana, que é fronteiriça no estado da Baixa Califórnia. Fica no México. Essa é uma cidade caracterizada pelo abundante fluxo de imigrantes. Muita gente vai aos Estados Unidos exatamente por ali. E como eu estava desesperado para eu ir embora, eu confiava também nesse amigo, eu acabei fazendo a viagem até o México e de lá eu fui para Tijuana. Cheguei em Tijuana. Lá eu tive contato com muitas pessoas que tentavam cruzar de forma ilegal para os Estados Unidos. E por uma razão ou outra, acabavam até ficando depois morando em Tijuana. O pessoal que tentava e não dava certo, depois eu não sei se ficava envergonhado de voltar para casa, ou se gostava mesmo de Tijuana, eles acabavam ficando por lá mesmo. É aquela velha história. O sujeito sai de casa com a ideia de ir para os Estados Unidos, mas acaba morando em Tijuana. Não era exatamente isso que eu queria. O meu objetivo era claro. E você que está ouvindo esse meu relato já sabe qual era. Então, eu comecei a bolar como é que seria. Comecei a raciocinar como seria essa travessia para os Estados Unidos. E no início, tudo ok, as coisas foram se encaixando, deu certo minha chegada no México, minha ida a Tijuana, e eu comecei ali a escutar muitas histórias semelhantes a que eu iria praticar. Em Tijuana, essas histórias de pessoas que não conseguem cruzar para os Estados Unidos e ficam ali são muito comuns. Eu tinha a indicação de procurar umas pessoas lá, e foi exatamente o que eu fiz. 3 dias depois de eu ter chegado a Tijuana, um grupo de 10 pessoas, era eu e mais 9, portanto, essa conta é importante para vocês entenderem a minha história, tá? Era eu e mais 9, partimos. A primeira parte da viagem nós fizemos num caminhão. Todos foram na carroceria. Fomos chaculejando naquela carroceria. Até aí, tudo bem. Mas tudo começa a mudar quando nós chegamos num estado mexicano chamado Chihuahua. Ali, nesse estado Chihuahua, o caminhão parou. E recebemos ordem para descer da carroceria do caminhão. O motorista falou em castelhano, mas deu para entender. Olha, daqui para frente não há condição do caminho ser seguido pelo caminhão. Não tem condição. Aqui eu paro e deixo vocês. Mas vocês prestem atenção. Vocês vão caminhar umas 3 ou 4 horas aqui, ó, nessa direção da minha mão aqui, ó, direção nordeste. Estão vendo? É aqui, direção nordeste. Vão seguir por aqui. Vocês vão chegar, depois de 3, 4 horas, num acampamento. Nesse acampamento estará um coiote esperando vocês. Bom, para quem não sabe, coiote é como se chama a pessoa que ajuda a cruzar para os Estados Unidos de forma ilegal. Aí ele continuou. Esse coiote é o que irá conduzir vocês até a primeira cidade já dentro dos Estados Unidos. Aí vocês já estarão nos Estados Unidos e daí para frente é cada um por si.
Bem, eu sabia que não era fácil, mas eu também não poderia imaginar que fosse tão difícil. Porque enquanto o motorista virou o caminhão, fazendo o caminho de volta, eu me lembro que o poeirão levantou. Aquela poeira fina entrou nos meus olhos, me fez tossir. Era um pó muito fino que subia. E antes que aquela poeira baixasse, nós começamos a caminhar. Era aproximadamente... Eu olhei no relógio, então eu pude ver. O meu relógio marcava 4 horas da tarde, quando nós começamos a caminhar rumo ao norte. Depois de cerca de 1h30 de caminhada, eu comecei a ficar muito nervoso, porque quanto mais caminhávamos, nós mais entrávamos na zona montanhosa. Isso foi me dando uma má sensação, sabe? Gente de Deus, eu olhava para um lado, para o outro, para frente. Era montanha e mais montanha. Eu já não estava aguentando mais. A minha panturrilha, ela começou a endurecer. Ai, que dor que eu sentia nas panturrilhas. E começaram as câimbras. Teve um momento que a minha panturrilha pareceu travar. E aí então eu parei. Ainda tinha mais umas 3 horas de caminhada. E eu avaliei, não, eu não vou ter condição. Eu não vou ter condição física de continuar. Não, eu não estou aguentando mais subir montanha. E olha quanta montanha ainda tem para subir. E o pior era que a gente caminhava sem ter a certeza de encontrar realmente esse acampamento. Onde nós iríamos chegar? Sabe, você caminhar sem a certeza de nada, isso torna a coisa muito pior. Eu já não estava muito convencido de seguir aquele caminho. É bem sabido que os coiotes, às vezes, eles abandonam as pessoas à própria sorte, sem cruzá-las para o outro lado. Você tem que pagar adiantado. Eles recebem esse dinheiro adiantado. Então, muitas vezes, eles não têm o menor interesse realmente em ajudar. Passada mais 1 hora aproximadamente, já estávamos bem adentrados na serra e não se via nenhum indício de qualquer assentamento ou de gente por quilômetro à frente. Não tinha ninguém. Será que nós vamos mesmo encontrar esse acampamento? Foi quando, sem suportar mais as câimbras e aquelas dores, eu gritei para a turma: Pessoal, atenção, olha, eu vou parar, eu vou desistir, sigam vocês, eu vou desistir, eu não estou aguentando mais, eu vou voltar. Eu tinha feito as contas, eu teria uma grande descida se eu voltasse. Se eu regressasse de onde eu estava, era só descida, mas eu teria uma grande subida se eu continuasse dali para frente. Então eu não queria mais. Não é uma questão de querer. Eu não suportava, eu não aguentava mais. O pessoal ainda insistiu que eu fosse, mas eu falei que não, que eu tentaria um outro método, uma outra maneira. Eu me lembro que, aí é que está a importância dos números, tá? Eu me lembro que seguiram em 9. Bom, nós éramos 10 na carroceria, tá? Nós éramos 10. Seguiram os 9. Eu fiquei, a conta estaria certa, sim, estaria, se quando eu estivesse voltando não tivesse surgido aquele outro companheiro. Aquele outro companheiro tinha ficado para trás e ele me encontrou quando eu estava voltando. Ele falava em espanhol, mas dava para eu entender. Ele dizia que ele era venezuelano. O nome desse companheiro, Semende. Eu perguntei o que havia acontecido com ele. O Semende, você fazia parte da nossa turma? Sim, eu fazia parte da turma.
Eu não quis assim discutir muito com ele, porque afinal de contas nós éramos 10. Se 9 seguiram e eu fiquei, dava 10. Será que o Semende, ao invés de estar na carroceria do caminhão, ele poderia estar na cabine do caminhão? Eu não quis fazer esse tipo de pergunta para ele. Eu já estava cansado e ele também. E o Semende já não aguentava mais o cansaço também de caminhar. Ele me falou: não aguento mais caminhar. E como eu estava voltando, o Semende me disse que voltaria comigo. Semende me falou que ainda haveria um outro problema, que era a época do outono, e naquela serra fazia um frio, mais um frio, e quanto mais alto se subisse, mais frio faria. Então nós começamos um caminho de volta na descida. Já tínhamos caminhado aproximadamente, eu e Semende na volta, cerca de 1 hora. Foi quando o frio se tornou já insuportável. Ao longe, nós avistamos assim uma luz que vinha mais ou menos do alto de um morro. E nós pensamos imediatamente que poderia ser o coiote ou então alguém que pudesse nos dar um abrigo, e nós nos apressamos a subir. Mas quando nós chegamos lá em cima do morro, era uma caverna. Nós tínhamos visto uma luz. Gozado, de baixo nós tínhamos enxergado uma luz. Só que quando chegamos ali em cima era caverna. Não havia nenhuma luz e nada que indicasse que alguém havia estado ali. Então, nós nos entreolhamos. Eu olhei para o Semende para mim, e como o frio era muito forte, muito intenso, nós entramos naquela cabana e decidimos que iríamos passar a noite ali naquela caverna. E no dia seguinte, veríamos como nós voltaríamos para a cidade. Nós iríamos seguir a viagem no dia seguinte. Foi aí que, já dentro da caverna, nós nos sentamos e o Semende, ele falou, eu já tinha me apresentado a ele, tinha dito meu nome a ele, Natan, o nome dele para mim. Foi quando o Semende falou: Natan, eu preciso te pedir algo. Se eu não conseguir chegar, eu gostaria que você me fizesse um imenso favor. Avisa a minha mãe, a dona Alma Semende, que eu estou bem. É que a minha mãe, ela tem sofrido muito, ela tem chorado muito a minha falta, sabe? Desde que eu saí para fazer essa viagem, ela está chorando por minha causa. Então avisa-me, madre, que eu completei a viagem, que eu estou muito melhor agora do que eu estava antes. Você me faz esse favor? Eu estou te pedindo isso do fundo do coração. Você me ajuda, Natan? Semende, eu respondi para ele assim: Semende, mas peraí. Primeiro que você vai voltar comigo, caramba. Nós estamos aqui. Você até me assusta dizendo que você não sabe se vai voltar. É lógico que você vai conseguir chegar comigo. E depois tem outra coisa: eu não sou do México, eu sou brasileiro. E eu não sei se vou conseguir localizar a sua madre, a sua mãe. Natan, escuta, olha, eu tô certo de que você vai estar com minha madre. Eu só quero que você me prometa. E outra coisa, ela não precisa, sabe, vir atrás de mim. Ela acha que ela precisa me encontrar. Você diz que você me encontrou. E aí você esclareça para ela, por favor, que eu tô ótimo. Eu tô muito melhor do que eu estava. Que eu já fiz a viagem. Você, por favor, me prometa isso. Semende, tá. Se é para você se tranquilizar, eu prometo, tá? Eu faço a promessa. Eu direi isso sim para sua mãe. Mas eu não estarei mentindo para ela, porque afinal você estará voltando e você não completou a viagem, eu digo, a viagem para os Estados Unidos. Natan, escuta.
Essas questões de verdade ou mentira, elas não são tão importantes. Tudo o que eu quero é que a minha mãe se tranquilize. E você, dando esse recado para ela, você vai me dar todo o seu apoio. Por favor, você dá esse recado para ela. Sinceramente, gente, eu achei aquela conversa um tanto ou quanto estranha, muito estranha. Mas, para vê-lo mais tranquilo, eu falei para ele que falaria assim com a mãe dele, já que ele tinha certeza que eu iria encontrá-la. Não sei como, mas ele estava dizendo isso. Eu abri a minha mochila, tirei de lá uma manta que eu levava comigo, procurei um cantinho assim da cabana e de tão cansado que eu estava, eu acabei dormindo. Semende ficou ainda acordado, dizendo que ele iria ajeitar também a cama dele. Nesse dia foi que eu tive a prova de que o cansaço é capaz de vencer qualquer medo. Eu estava sentindo medo, mas eu dormi feito uma pedra. Dormi direto, mas eu não acordei nem para a história do xixi. Quando eu acordei, o meu relógio já marcava 6 horas da manhã. Acordei, dei aquela espreguiçada e eu procurei o Semende dentro da cabana. Eu sabia exatamente onde ele estava, mas quando eu olhei naquela direção, eu não vi nenhuma cama. Falei, esse Semende, será que ele já acordou e está me esperando lá de fora da cabana? Rapidamente eu saí, achei estranho. Eu saí do lado de fora da cabana e quando eu saí do lado de fora que eu olhei, não havia Semende. Aliás, não havia Semende e não havia ninguém. Apenas os animais que faziam seus barulhos característicos. E eu gritei por minutos para ver se ele aparecia. Semende! Semende! Eu gritei. Fazia até um eco, porque eu estava ainda numa cadeia de montanhas. Semende! Semende! Eu gritava para ver se ele aparecia. Mas o Semende havia desaparecido por completo. Eu falei, não tem outro jeito. Eu vou ter que ir embora. Eu comecei a pensar, será que o Semende, ele seguiu viagem subindo? Talvez fosse isso. Por isso que ele queria que eu desse o recado para a mãe dele. De repente ele fez o caminho na direção norte. Eu até pensei em fazer também o caminho na direção norte. Quem sabe eu encontrasse mesmo esse acampamento? Quem sabe as coisas dessem certo? Não, eu achei muito arriscado. Então eu desci, eu continuei descendo. E continuei descendo até que de repente eu cheguei na estrada. A estrada! Até onde tinha vindo aquele caminhão. E eu dei muita sorte, porque quando eu cheguei na estrada, estava passando um caminhão carregado com feno. E eu acenei com a mão. Ei! Eu fiz para o motorista. Ei! Eu pedi uma carona. E desta vez, mesmo não pagando, eu voltei de uma maneira muito mais confortável. Porque eu fui na boleia do caminhão com o motorista. Ele me trouxe até um povoado. E durante todo o trajeto, eu vim olhando para ver se de repente eu via o Semende. Não era possível. Aquele caminho de volta ele não havia feito. Fui concluir a minha jornada quando eu cheguei de volta a Tijuana. E cheguei com aquele caminhão que me levou até lá. Agradeci demais ao motorista e fiquei pensando agora num jeito de tentar um novo contato com alguém para ver se eu conseguia uma viagem melhor, uma viagem mais confortável, se bem que eu comecei a entender que conforto ali seria impossível.
Era aquela coisa, as pessoas queriam apenas chegar nos Estados Unidos e não me importava como. E aí eu fui procurando. Foi quando alguém me indicou, falou, olha, tem um coiote que é o melhor. Tem um coiote aqui que é o melhor. Vai lá, é Manuel. Procure pelo Manuel, que é o melhor. Parece-me que ele seria já um americano, que ele tinha green card, então ele tinha facilidade de entrada, ele conhecia muito aquele caminho. Eu me animei com a ideia e eu fui lá. Quando eu cheguei nesse Manuel, eu vi que havia um grupo de mulheres conversando com ele. E naquele grupo de mulheres, uma delas se destacou diante dos meus olhos. Porque quando eu coloquei os olhos naquela senhora, eu imediatamente me lembrei de quem? Do Semende. O Semende, o companheiro que me abandonou. Sim, ele estava dormindo comigo na cabana e de repente ele desapareceu. Ele só podia ter feito o caminho de ida de novo. E aquela senhora me lembrava demais. E agora eu me lembrei também, quando ele me afirmou, Semende, de que eu encontraria a mãe dele de qualquer jeito. Será que ele já estava informado de que a mãe dele faria aquela viagem? Gente, eu estava completamente perdido nisso tudo. Mas eu me aproximei daquela senhora e eu perguntei, tentando ser compreendido no meu portunhol, qual era o nome daquela senhora. E quando ela disse que era Alma, eu quase que caí das pernas. Alma Semende? Sim, Alma Semende. A senhora conhece Semende? Eu não tinha o primeiro nome dele. Eu agora entendia que era o sobrenome que eu sabia. Mi-hijo? Sim, é seu filho. Sim, a mulher, quando eu falei o nome Semende, ela disse mi-hijo, quer dizer, o filho dela, eu confirmei que sim. Eu percebi que dos olhos da dona Alma brotaram lágrimas e eu então falei para ela, não, eu tenho uma ótima notícia para a senhora. Eu estive com Semende. E ela foi me olhando cada vez mais com os olhos arregalados. E aí eu contei para ela. Olha, ele pediu que eu desse o recado, que ele completou a viagem e que ele está muito melhor agora do que ele estava antes, tá? E a senhora, por favor, não faça essa viagem. Ele me pediu encarecidamente que eu desse esse recado para a senhora. A senhora não precisa ir atrás dele, porque ele completou a viagem e ele está muito bem. Aquela senhora começou a chorar copiosamente. Se abraçou com outras duas que estavam próximas. Depois eu soube que se tratavam de irmãs dela. Ficamos ali conversando. Elas falavam muito rápido, era um espanhol muito rápido, de difícil compreensão para mim, e especialmente porque elas estavam emocionadas. Mas eu entendi. E eu senti um grande arrepio quando ela me disse que o filho dela havia morrido. Ele tentara fazer aquela travessia havia já alguns anos. Mas quando tentou atravessar um rio, ele acabou sendo arrastado pela corredeira e acabou morrendo. O corpo dele jamais fora encontrado. E ela queria fazer a viagem exatamente para ir rezar à beira desse rio. Rezar pela alma do seu tão amado filho. Acabei entendendo tudo. Eu havia tido um encontro com o espírito do Semende, a alma do Semende. E ele via perigo naquela viagem para a mãe. Eu implorei para ela que não fizesse a viagem. Por favor. E repeti. Eu acho que umas 10 vezes ela me fez repetir o que o Semende havia dito. Eu havia decorado cada palavra dele e repeti para ela, para que ela ficasse tranquila. Agora eu entendia que viagem ele tinha feito. E agora eu entendia porque ele dizia para ela que ele estava muito melhor do que estava antes. Só fiquei tranquilo quando a senhora Alma
e as suas irmãs desistiram de fazer aquela viagem com o tal do Coiote Manuel. Eu também desisti da minha viagem. E naquele mesmo dia, eu embarquei do México de volta ao Brasil, onde eu moro. Eu moro exatamente em Juiz de Fora, conforme eu dissera no início da minha história. Essa história me acompanha desde que aconteceu há 15 anos passados. Nós éramos 10 na carroceria do caminhão, 9 que seguiram a viagem e eu que eu voltei. Então, realmente, não podia ter aparecido uma outra pessoa, porque os que estavam com o motorista na frente seguiram com o motorista. Eu já havia desconfiado desde o início de que alguma coisa muito estranha estava acontecendo naquele meu encontro com o Semende, mas não podia supor e nem imaginar que fosse algo tão forte e tão significativo. Essa era a história que eu precisava contar para vocês, e eu aguardarei ansiosamente todos os comentários de vocês. Abraços do Natan Oliveira.